Pare de fazer metas assim se você quer emagrecer. Eu sou Ivana, terapeuta e nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Olá, suas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram força adicional para permanecerem firmes no seu autocuidado, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar, né? O nosso Entre as Panelas, esse programa de toda quarta e sexta ao meio-dia, né? Porque entre as panelas está o Senhor e estamos nós aqui também, batendo esse papo, né? Conversando sobre esse assunto que é tão importante. Sejam bem-vindas, vamos chegando. Hoje o nosso tema está super especial. Eu quero falar com vocês sobre as suas metas, como que as suas metas de emagrecimento podem estar sabotando o seu resultado. Como solucionar essa questão também, né? Porque não adianta a gente falar o problema e não trazer a solução. Então aqui a gente levanta o problema e já traz a solução para vocês resolverem a pendenga de vocês por aí, tá certo? Vocês ficam aqui pela internet ouvindo um monte de coisa, um monte de pessoas falando um monte de coisas, não é verdade? E aí, com a cabeça cheia de ideias, né? Com aquela motivação inicial, vocês começam a fazer propósitos, começam a estabelecer metas mirabolantes, né? Isso é maravilhoso, vamos lá, é maravilhoso. Eu sempre falo com vocês que vida é movimento, então a gente manter esse movimento da vida é extremamente importante. É isso que Deus espera da gente, né? Que a gente esteja nesse movimento pro alto, sempre pro alto, olhando pro céu. Acontece que existe um jeito melhor e existe um jeito pior, um jeito mais difícil da gente estabelecer as nossas metas, tá? Vamos chegando, Edirene, Carla, Josi, vamos chegando aí, gente. Então, a gente está falando sobre metas hoje. Existe um jeito melhor e um jeito pior da gente estabelecer essas metas. E a gente vai falar desses dois jeitos aqui. Olha só, eu vou falando aqui os erros que vocês cometem, eu quero que vocês vão aí identificando quais são aqueles que estão mais presentes quando vocês colocam as suas metas no papel, tá certo? Por exemplo, as metas da semana ou as metas do mês. E a gente já vai imaginando também, falando dos erros, qual é a solução, qual é o melhor jeito para vocês começarem a estabelecer suas metas, a estabelecer seus propósitos, tá certo? Primeiro erro, estabelecer metas sem levar em consideração a estrutura da tua vida. Vamos lá, gente, vamos pensar numa estrutura de atividade física, né? Numa rotina de atividade física. Uma mulher que mora sozinha, que é solteira, que tem uma vida ali mais estável, sem tantas interrupções. Digamos que ela tem uma vida mais previsível. Para essa mulher, pode ser que seja mais fácil estabelecer uma rotina de exercícios, por exemplo, diário, ou ir para academia, porque ela tem uma vida um pouco mais previsível. Ok. Vamos imaginar agora uma outra realidade. Uma mulher casada, com 4 filhos, 5 filhos. Vocês percebem que ela tem outro tipo de vida? Não é sobre ela somente mais, né? Ela tem muitas outras demandas que podem levar a muitos improvisos, né? Muitos imprevistos ali ao longo do dia, né? E na vida. É um filho que adoece, é uma demanda extra que aparece, enfim, são muitas coisas que podem acontecer quando você está ali envolvida dentro de um núcleo familiar. Vocês concordam comigo que é mais difícil para essa mulher ela ter tempo para sair de casa, para ir numa academia, ainda mais diariamente, né? Ou ir fazer uma caminhada, por exemplo, para essa mulher é muito mais difícil. Adianta ela colocar como meta fazer 1 hora de caminhada por dia? Pensa comigo. Exatamente, é Porto das Delícias, não sei o seu nome, mas casada com 2 filhos é muito mais difícil, não é? Você conseguir estabelecer uma rotina de atividade física fora de casa. Então, vamos lá. O que é mais viável? O que é uma meta mais real, mais ajustada à sua circunstância de vida? Por exemplo, Jéssica, fazer exercícios em casa. 15 minutos por dia. Né? Ou talvez essa meta não seja nem a mais ajustada, né? A gente pode colocar fazer exercício 3, 4 vezes por semana, 15 minutos a cada vez. Esse tipo de refino, esse tipo de olhar que vocês têm que ter para a circunstância de vida de cada uma.
Não adianta eu olhar a blogueira da internet que vive na academia e achar que aquele tipo de atividade vai caber na minha estrutura de vida, porque não vai. Dificilmente você vai conseguir manter essa rotina. Então vamos lá. Talvez essa meta não seja mais ideal para você que tem essa estrutura de vida, né? Então você tem que pensar, né? O que é viável agora? A gente tem que desconstruir o ideal e partir para o que é viável. Porque a gente tem que entender que o real, o possível da gente executar nesse momento é o melhor que a gente pode fazer. É o ideal, porque é o possível e vai caber dentro da sua estrutura de vida. Oi, Polly, querida. Vocês entendem isso? Deu para entender, Jéssica? A gente precisa ajustar as nossas metas à estrutura da nossa vida. Outro erro que vocês cometem muito é estabelecer metas sem levar em consideração o tamanho da sua perna hoje. Aqui vocês erram demais. A gente precisa se conhecer. Ei, Elaine, tudo bem, querida? A gente precisa se conhecer para a gente conseguir estabelecer metas que estão dentro daquilo que a gente consegue fazer. A maior parte de vocês tem um histórico de efeito sanfona. O que quer dizer isso? Quer dizer que em determinado momento da sua vida, você conseguiu seguir um tipo de dieta ou um tipo de tratamento específico e alcançou o resultado que você tanto quer. Aí o que acontece? Vocês ficam com essa memória na cabeça do tempo lá de trás e querem seguir o mesmo plano. O mesmo plano que funcionou para vocês há 5, 10 anos atrás. Só que vocês não olham para si mesmas, vocês não conseguem reconhecer que hoje vocês estão diferentes. Vocês não estão diferentes, gente, do que vocês eram há 5, 10 anos atrás. A nossa vida muda, a gente muda. Muitas coisas acontecem ao longo do tempo e muitas vezes aquele plano que a gente usou lá atrás não vai caber mais na mulher que a gente tá sendo hoje. Por uma série de razões, né? A vida vai mudando. Às vezes é uma mudança no trabalho, às vezes é um casamento que acontece, às vezes é um filho que chegou. Então o que funcionou lá atrás, funcionou lá atrás. Era o que a sua perna conseguia alcançar lá atrás. Tá? Mas talvez hoje não vá funcionar. E você ficar com essa memória, né, brigando consigo mesma, olhando lá para trás, não vai ser a melhor estratégia para você. Ah, Jéssica, pois é, a gente tem que trabalhar, você tem que olhar para você hoje, Jéssica. Aí a estrutura da tua vida, hoje você é casada, você tem 2 filhas, você tem uma circunstância específica de vida e as suas metas têm que estar ajustadas para onde a sua perna consegue alcançar hoje. Se não sabe o que acontece, gente, a gente começa a colocar toda essa nossa insatisfação, igual a Jéssica tá falando aqui pra gente, né? Que ela tá se sentindo mal com o peso dela. A gente começa a colocar toda essa insatisfação com a gente mesma, com o nosso peso, com a nossa aparência, em cima daqueles que a gente mais ama. É isso que acontece. Por quê? A gente começa a olhar o cuidado dos nossos como um empecilho pra gente chegar onde a gente quer. E a gente faz isso a nível inconsciente. Não é de propósito. E não é que a gente ama menos aquelas pessoas, né? Não é que a gente ama menos o nosso marido, ou ama menos as nossas filhas, os nossos filhos. Não. É porque a gente está olhando para a estrutura da nossa vida e não está dando um passo do tamanho que a gente consegue dar hoje, ajustado às circunstâncias da nossa vida também. E isso tira a gente, tira o nosso coração daquilo que mais importa. Daquilo que mais importa. Então, fazer esses ajustes, né? Estabelecer um plano mais adequado, um plano de emagrecimento mais adequado, né? Ao que você consegue hoje, com humildade, né? Aceitando o processo, aceitando que você não é a mesma mulher que era, por uma série de razões, tá? Nem seu corpo é o mesmo, seus hormônios não são os mesmos. Né, o seu pool de vitaminas, de minerais aí no seu corpo provavelmente não é o mesmo também.
Então tem uma série de coisas que a gente tem que olhar e tem que ajustar. Fazer esse ajuste, gente, é fundamental para vocês chegarem no resultado sem perder aquilo que mais importa. Tá certo? Como manter a constância? Pergunta de milhões, Elaine. Vamos trabalhar isso aí no desafio que começa semana que vem. Vocês já se inscreveram para falar nisso? Semana que vem a gente vai começar o desafio de aquecimento para o mini curso Emagreça para Sempre. Eu quero todos vocês comigo, tá? Já vou deixar essa pergunta sua anotada, que a gente vai trabalhar isso lá, tá, Elaine? Então esteja comigo, se inscrevam. A gente começa na quinta-feira, hein? Terceiro erro que vocês cometem é estabelecer metas grandes para um curto período de tempo. Vocês erram na medida, né? A boa meta, gente, ela precisa ter coerência com o tempo que a gente tem para realizar essa meta, para alcançar esse resultado. É essencial que a gente coloque essa variável de tempo para a gente não queimar a largada e não ficar muito ansiosa ao longo do processo. Vamos lá. Se você definiu que você quer emagrecer 10, 15 quilos em um mês, é meio muito, né? 10, 15 quilos em um mês, né? Ou porque você tem uma festa, ou porque você tem uma viagem. O que acontece? É uma meta grande e o tempo é curto. À medida que o mês vai passando e você tá vendo ali que o resultado não tá sendo como que você planejou, ele tá mais lento do que você imaginou, isso vai gerando em você uma espécie de compressão. Você vai sendo comprimida pelo tempo, é como se o tempo viesse como duas paredes, assim, te espremendo. Você vai ficando ansiosa, porque você vai olhando ali o prazo que você se deu por algum motivo, e aquilo vai gerando em você uma ansiedade. O relógio tá correndo, né? Tic-tac, e o seu tempo tá acabando. Isso é muito ruim. Por quê? Porque quando você libera esse gatilho emocional da ansiedade, o que vocês estão acostumadas a fazer quando a ansiedade aparece, gente? Comer. Então, essa compressão do tempo, né? Você estabeleceu uma meta grande demais para um tempo muito curto, vai gerar uma ansiedade. E essa ansiedade pode levar você direto para a geladeira. Então, fiquem muito atentas aqui. Essas três situações, elas têm uma coisa em comum. Metas irrealizáveis para você. Qualquer uma das três situações vão levar vocês a estabelecer metas que não são realizáveis ou que são pesadas demais. Até são realizáveis, mas são pesadas demais. E aí, quando um troço é pesado demais, a gente aguenta carregar? Muito pouco, né? Às vezes nem aguenta tirar do chão, às vezes muito pouco. Então, pode até ser que outra pessoa conseguisse realizar essas metas ou tenha conseguido cumprir essas mesmas metas. Só que você não. Então a gente precisa ser muito honesta com a gente mesma. A gente precisa realmente se olhar diante do espelho com muita sinceridade, muita simplicidade. Para a gente conseguir dimensionar aquilo que a gente está dando conta, aquilo que cabe na estrutura da nossa vida e o tempo que a gente tem para realizar. Por quê, gente? Porque senão vocês se frustram. Você já sai na largada com uma chance enorme de fracasso. Estabelecer metas irrealizáveis, né, além da sua capacidade no momento, vai atrapalhar o processo de vocês de emagrecimento, não vai ajudar, porque você vai estar sempre derrotada. Sempre você vai estar devendo, você sempre vai estar derrotada. Presta só atenção, tá? Mesmo que você esteja tendo um bom resultado, vai estar aquém da meta que você estabeleceu. Aí você vai ter a sensação de quê? De fracasso, de derrota, tá? Então vamos lá, olha só, você saiu do sedentarismo, tá fazendo exercício lá 3 vezes na semana, mas a meta era exercício diário, derrota. Parou de comer doce todos os dias depois do almoço, aí tomou um sorvete no final de semana, derrota. Por quê? Porque a meta era não comer doce. Planejou emagrecer 10 quilos no mês, né? Que aliás, assim, não é nada saudável isso, né, gente? É pouco tempo para muito peso. Mas vocês fazem essas loucuras por aí, então vamos lá. Né? Planejou emagrecer 10 quilos no mês. Aí conseguiu emagrecer 5. Qual a sensação que vai vir? Derrota de novo. Vocês vão vendo, vocês vão tendo essa sensação de derrota
mesmo com a boa mudança, mesmo com o emagrecimento. Né? Vocês voltam a olhar sempre para o copo meio vazio. Vocês nunca estão olhando para as conquistas de vocês. Vocês estão olhando sempre para o copo meio vazio. Ah, não alcancei a meta. Caramba, mas olha o que você conseguiu fazer nesse espaço de tempo. E custou para você, foi difícil para você, tem um mérito nisso. Né? Isso vai minando a sua autoconfiança. Porque invariavelmente vai levar vocês para onde? Para o desânimo. Depois do desânimo vem o quê? As concessões. Porque você fala assim, de novo, não tá dando certo, eu tô falhando. Aí você começa a abrir concessão. Deixa eu comer esse chocolate aqui. Tudo bem, não tá funcionando direito mesmo, tô meio desanimado, deixa eu comer essa coxinha aqui. Aí você vai soltando a corda, soltando até abandonar de vez. Até abandonar de vez o processo de novo. Aí vocês falam assim, mas lá atrás, Ivana, eu consegui fazer. Por que agora eu não tô conseguindo? É simples, gente. Tá estabelecendo metas que não são coerentes com a sua circunstância de vida hoje, com o tamanho da tua perna hoje e com o tempo que você tem disponível para esse processo hoje. Claro que não vai dar certo. Tá? Lá em Eclesiastes, capítulo 5, diz assim, é melhor não fazer voto a Deus do que fazer e não cumprir. Com vocês, gente, é a mesma coisa. É melhor não se comprometer com algo que você não vai conseguir cumprir. Tá? Por quê? Porque falar que vai fazer e não fazer vai minar a sua autoconfiança. Vai diminuir a sua autoestima. Presta atenção aqui. Fórmula para diminuir a confiança em si mesmo e acabar com a sua autoestima. Estabelecer meta maior do que o tamanho da tua perna. Estabelecer meta que não está coerente com a sua circunstância de vida ou com o tempo que você tem para realizar. Porque vai fracassar. Né? E no cérebro da gente, o fracasso é registrado como o quê? Eu não sou boa o suficiente, não consegui de novo. Isso não é para mim. Isso tudo é mentira. Porque você dá conta, isso é para você. Só que o plano tá errado. O plano tá muito errado. Então, gente, quer dizer que é para soltar a corda, então? Ivana, então se é melhor eu não estabelecer meta e não estabelecer meta e não cumprir? Se é melhor então eu não estabelecer meta, é para eu soltar a corda? E parar de estabelecer meta, parar de ter propósito, parar de querer me cuidar? Claro que não, gente. Quer dizer que vocês precisam realmente se conhecer e se preparar para dar saltos maiores aí no emagrecimento de vocês, no processo de vocês, no autocuidado de vocês. Vocês precisam colocar as metas de vocês para jogar a favor do processo e não contra. Por isso que é tão importante a gente ter essa humildade. É tão importante a gente olhar para a gente mesma e compreender a estrutura da nossa vida, o tamanho da nossa perna. Não dá pra gente pegar uma meta da internet e achar que ela vai resolver o nosso problema. Porque muitas vezes ela não vai estar encaixada na sua estrutura de vida, no tamanho da sua perna. A gente precisa aprender a definir metas que vão impor, presta atenção aqui, tá? A gente precisa aprender a definir metas que vão impor pra gente pequenas mudanças, né? E um esforço igualmente pequeno, para que vocês vão aí ao longo do processo de emagrecimento colecionando vitórias e não uma avalanche de fracassos. Eu vou repetir. Vocês precisam colocar as metas de vocês jogando a favor de vocês e não contra. Aprender a definir metas que vão impor pequenas mudanças e um esforço possível, igualmente pequeno, para que vocês vão aí colecionando vitórias e não essa avalanche de fracassos. Deu para entender, gente? Essas pequenas vitórias, alcançadas aí com essas pequenas metas, elas vão aumentar a sua confiança. Elas vão aumentar a sua força de realização. Vão fazer você olhar no espelho e sentir orgulho de si mesmas. E isso aqui vai alimentar a autoestima de vocês. Porque são micro vitórias, são micro sucessos. E assim
com certeza vocês chegam no resultado que vocês tanto querem e conseguem ordenar a visão a respeito de si mesmas, né? Começam a se estimar, começam a valorizar em vocês a mulher que vocês estão construindo, gente. Porque no final é sobre isso. É sobre isso, tá certo? Por hoje é isso. Se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilha com as amigas, deixe seu comentário aqui embaixo dessa live, porque eu quero saber que você passou por aqui, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.